Hoje falaremos sobre como melhorar a digestão. Comer é um dos prazeres especiais da vida, e nós sabemos que Deus queria que saboreássemos a comida, porque Ele nos criou com papilas gustativas para podermos apreciar o seu sabor. Deus colocou quase 9.000 delas na língua humana. Mas, embora apreciemos o sabor dos alimentos na nossa boca, quantos de nós já algumas vezes pensamos no que acontece com essa comida depois de engolirmos? A digestão é o processo pelo qual o corpo divide os alimentos em seus componentes. Esse trabalho é feito principalmente por enzimas que atuam como tesouras que cortam em pequenos pedaços os grandes nutrientes. Deste modo, os hidratos de carbono podem ser transformados em glicose, as gorduras em ácidos gordos e as proteínas em aminoácidos. O sangue pode recolher todas essas substâncias menores nos intestinos e transportá-las a todo o corpo. Na verdade, a digestão começa na nossa boca, enquanto mastigamos e misturamos os alimentos com a saliva produzidas pelas nossas glândulas salivares. Por exemplo, os hidratos de carbono começam a ser divididos na boca e esse processo continua no intestino delgado. No entanto, a digestão das proteínas começa no estômago e continua nos intestinos. A gordura é digerida apenas nos intestinos. O estômago desempenha um papel muito importante na digestão. Tem 3 funções básicas. Divide os alimentos em pequenas partículas, agitando-os e fazendo a mistura. Dá a consistência necessária aos alimentos, adicionando ou absorvendo fluidos. Segrega ácido, possibilitando assim a digestão dos alimentos. Depois de deixar o estômago, a comida vai para os intestinos, onde a digestão continua. Os sucos digestivos produzidos pelo fígado e pâncreas ajudam igualmente nesse processo. Finalmente, os resíduos deixados pelos alimentos são canalizados para o intestino grosso e expelidos como lixo. Podemos ver com isso que o nosso corpo tem uma forma bastante ordenada de manusear a comida. No entanto, muitas coisas que fazemos perturbam esse funcionamento e causam grande tensão ao nosso corpo. Um dos nossos piores hábitos está relacionado com a hora em que comemos. Não é só o que comemos que importa, mas também quando comemos. O aparelho digestivo trabalha melhor quando lhe é dado tempo para digerir uma refeição e descansar um pouco antes que venha a próxima refeição. O seguinte estudo ilustra isso muito bem. Foi dado a um grupo de estudantes de uma grande universidade um jejum de cereais, torradas, fruta e um ovo. Após 4 horas, testes especiais mostraram que os seus estômagos estavam vazios. Alguns dias mais tarde, esses mesmos estudantes tomaram o mesmo jejum, mas 2 horas depois de comerem, foi-lhes dado também um sanduíche com manteiga de amendoim ou uma fatia de bolo com um copo de leite. Cerca de 6 a 9 horas depois, parte do jejum ainda permanecia no estômago. Uma outra pessoa comeu uma pequena barra de chocolate 2 vezes durante a manhã e 2 vezes à tarde. Cerca de 13 horas depois, mais da metade do jejum ainda estava no estômago, ainda não digerido. Quando ingerimos mais alimentos antes do estômago digerir a refeição anterior, o processo digestivo abranda até o estômago processar a nova comida. Esta é a razão pela qual, se comermos demasiadas vezes, o estômago pode estar trabalhando continuamente todo dia e por vezes durante a noite. Comer uma refeição rica em gordura também torna a digestão lenta. A gordura em grandes quantidades envolve a comida no estômago e a deixa gordurosa. Isto impede muitas enzimas de atuarem adequadamente. Como resultado, a gordura tem que ser dissolvida e o ácido neutralizado pelos sucos intestinais. Assim como a gordura nas nossas mãos não pode ser removida se não for dissolvida com água quente e sabão. Se a quantidade de gordura da refeição não for muita, não fará diferença no tempo da digestão, mas uma típica refeição ocidental, por causa do seu alto teor de gordura, pode precisar de 5 a 6 horas ou mais para sair do estômago. Comer entre as refeições também interrompe o processo de digestão e causa estresse ao estômago. Assim como uma máquina que trabalha constantemente se desgasta mais rapidamente, comer muito frequentemente enfraquece e cansa o estômago. Beber água às refeições também atrasa a digestão. É muito melhor beber bastante água entre as refeições.
Beba água pelo menos 30 minutos antes e 2 horas ou mais depois de cada refeição. Isso vai manter você bem hidratado e protegido da sensação de fome que por vezes aparece entre as refeições. E o que dizer de comer uma grande variedade de alimentos numa refeição? Muita variedade de alimentos numa só refeição pode causar indigestão. O nosso corpo suporta 3 ou 4 gêneros de alimentos numa só refeição, mantendo a máxima eficiência e o mínimo de estresse. O que aconteceu à senhora Margarida? Terá a sua saúde melhorada com estas simples mudanças? Quando voltou à médica, ela estava radiante. Após 3 dias, ela recuperou o apetite e os problemas de estômago desapareceram. Solução simples. Conclusão: comer habitualmente 3 refeições por dia, sem comer nada entre elas, poderia resolver muitos problemas de indigestão, azia, irritabilidade, insônia, apatia e aumento de peso que são hoje em dia um tormento para muitas pessoas. Até mesmo o rei Salomão conhecia esses princípios. Ele nos aconselha a comermos na hora certa para refazermos as forças e não nos empanturrarmos. Eclesiastes 10:17. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, nos lembra da responsabilidade que temos perante Deus em mantermos o nosso corpo saudável. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20.